Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar do relevo do Brasil. Pessoal, ao estudarmos a classificação do relevo brasileiro, ao final desta unidade vocês devem apresentar os seguintes aprendizados. Primeiro, descrever o relevo brasileiro segundo a classificação do professor Haroldo de Azevedo. Haroldo de Azevedo fez a primeira classificação do relevo brasileiro, então é a classificação do relevo brasileiro mais antiga. Após essa classificação deste professor, surgiram mais duas classificações. A segunda classificação foi do professor Azi Absaber e mais recentemente do professor Jurandir Ross, que vocês vão ver nas próximas aulas. Continuando, diferenciar planície de planalto segundo o professor Haroldo de Azevedo e identificar a localização geográfica das unidades do relevo brasileiro, diferenciar na paisagem as diferentes formas do relevo brasileiro e, por último, entender os motivos do Brasil apresentar altitudes modestas. Entender por que o Brasil apresenta altitudes baixas, por que o território brasileiro não apresenta formação de montanhas, cadeias de montanhas, que seriam os dobramentos modernos, formações de rochas mais recentes. Ao estudarmos a classificação do relevo segundo o professor Haroldo de Azevedo, como vocês podem observar na representação cartográfica, segundo esse professor, o Brasil apresenta como unidade de relevo planícies e planaltos. Essa classificação é a mais antiga, da década de 40. Após essa classificação do relevo segundo o professor Haroldo de Azevedo, vão surgir novas classificações, a saber, do professor Aziz Absaber e do professor Jurandir Ross, que seria a classificação mais recente. Observamos a classificação do relevo segundo o professor Haroldo de Azevedo, como eu acabei de falar. O território brasileiro apresenta como unidade de relevo somente planaltos e planícies. Ao observarmos a representação cartográfica do professor Aziz Absaber, o território brasileiro apresenta como unidade de relevo somente planícies e planaltos. A novidade vai ser na última classificação do professor Jurandir Ross, onde vai aparecer uma unidade de relevo diferente, denominada como depressão. Então, a classificação do professor Azi Absaber e do professor Jurandir Ross estaremos estudando nas próximas aulas. Hoje, em específico, vamos estudar só a classificação do relevo do professor Haroldo. Então, segundo o professor Haroldo, o planalto para ele é uma área que apresenta uma superfície levemente ondulada com mais de 200 metros de altitude. Diferentemente do planalto, para esse professor, a planície é uma área que apresenta uma superfície aplainada com menos de 200 metros de altitude. Então, para classificar o relevo brasileiro, ele utiliza o critério altimétrico. Pessoal, agora vamos identificar as unidades de relevo segundo a classificação do professor Haroldo de Azevedo. Primeiramente, vamos identificar os planaltos. Posteriormente, vamos identificar as planícies. Acompanhe comigo no extremo norte do território brasileiro, onde se encontra a letra A, vamos encontrar uma unidade de relevo conhecida como Planalto das Guianas. Na parte central do território brasileiro, vamos encontrar o número 1 e a letra B, é a mesma unidade de relevo, porém com denominações diferentes. Então, o número 1, Planalto Central, e a letra B, Planalto Brasileiro. Outra unidade de relevo encontrada no território brasileiro é conhecida também como Planalto Atlântico, identificado com o número 2. E por fim, o número 3, onde se encontra o Planalto Meridional. Meridional é a mesma coisa que sul, então é um tipo de relevo encontrado mais ao sul do território brasileiro. Agora vamos identificar as planícies segundo o professor Haroldo de Azevedo. A primeira planície que podemos identificar no território brasileiro, com a letra C, é a planície amazônica.
Próxima planície encontrada no território brasileiro com a letra D, a planície do Pantanal. Outra planície encontrada no território brasileiro identificada com a letra F, próximo à área litorânea, ou seja, na costa litorânea do Brasil, é a planície costeira. E por fim, onde está a letra E, extremo sul do território brasileiro, em específico, estado do Rio Grande do Sul, vamos encontrar a planície do Pampa ou Gaúcha. Pessoal, agora vamos identificar na paisagem as diferentes formas do relevo brasileiro. Acompanhe comigo. Primeiramente, vamos identificar como que é a paisagem do Planalto das Guianas. No próximo, vamos identificar como que aparece na paisagem a planície amazônica. Agora vamos identificar como que é a paisagem do Planalto Central ou Planalto Brasileiro. Acompanhe comigo. Pessoal, continuando a análise da paisagem das diferentes formas do relevo brasileiro, segundo o professor Haroldo de Azevedo, acompanhe comigo. Planalto Atlântico, na parte mais litorânea do território brasileiro, a costa litorânea brasileira, vamos encontrar a planície costeira. Extremo sul do território brasileiro, em específico no estado do Rio Grande do Sul, vamos encontrar a planície do Pampa ou Gaúcha. Entre o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, divisa por um país denominado como Paraguai, vamos encontrar a planície do Pantanal. E mais ao sul do território brasileiro, vamos encontrar o Planalto Meridional. Pessoal, agora vamos aprender um pouco mais do Planalto Meridional. Vou passar um vídeo para vocês sobre o filme Brasil Animado. A parte que eu vou mostrar para vocês é a parte da região sul, onde dois personagens animados viajam pelo território brasileiro mostrando as características culturais, históricas e físicas. Preste atenção no meio do vídeo, onde aparece a paisagem do Planalto Meridional. Vamos começar? A viagem ao Ceará foi extremamente satisfatória, mas àquelas alturas eu já havia desistido de procurar o tal grande Jequitibá Roça. Até que Relax me falou do sul, de suas lindas mulheres e principalmente Gisele. Como eu posso conhecer a Gisele com esses trajes? Isso aqui é a roupa que os locais usam. Tu vai bombar com essa bombacha, bicho. O Rio Grande do Sul é o maior e mais populoso estado da região sul. Faz divisa com Uruguai, Argentina, Oceano Atlântico e Santa Catarina. O churrasco e o chimarrão são especialidades da região. Ah, o pezinho! Sim, o seu pezinho também é lindo. Não, o pezinho é o nome da dança, guri. Vem comigo, tchê. Ai, meu pé! Desculpa. Ai, barbaridade! Descoordenado! Desculpa, tia. Tenho certeza que essa dança chama maçarico? É maçanico, um passarinho aqui da região. Ah, bom. Seria complicado dançar com o maçarico. Você poderia incinerar a sua parceira, não é?
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Os pares vão marcando e logo desvirando. E a prenda do meu lado faz rodinhas pela mão. O shorts carreirinho é um shorts bonitinho. Sabia que as danças gaúchas foram influenciadas pelos portugueses e os espanhóis? Tá. Tu dança tanto quanto tu fala, guri. Eu sei dançar o pezinho. Olha aí, só no sapatinho. Barbaridade. Já vi que não vai dar pé. Por que é que a gente tem que andar a cavalo? O gaúcho é o vaqueiro do Rio Grande do Sul. Eu queria me sentir o verdadeiro gaúcho. E você? Não tô sentindo meu traseiro. Olha, pra um cara chamado Relax, você não sabe relaxar nem um pouco. Por que não vamos para a Festa da Uva, em Caxias do Sul? Ah, demorou! Festa da Uva, que comemora a época que os italianos trouxeram as primeiras mudas pro Sul. Tá, que hoje é o maior produtor de vinho do Brasil. Para Caxias do Sul, a galope! Que parte de para Caxias do Sul a galope você não entendeu? Você entende Reia, Ipiaiei, Yabadabadu, Jerônimo, Shazam? Ótimo! Virei churrasquinho gaúcho. Cara, tô me sentindo nas nuvens, bicho. Mas o que você tá fazendo de boca aberta? Ah, é que essas nuvenzinhas parecem algodão doce, maluco. É, o maluco aqui sou eu, não é? Maluco é não apreciar essa beleza toda aí, ó. Maravilhoso. A gente podia simplesmente ter chegado aqui e pedido uma taça de vinho. Mas não! Você tinha que vivenciar toda a maldita experiência de pisotear uvas. Ah, bicho, eu não podia ficar de fora da Olimpíada Colonial da Festa da Uva. Tô me sentindo o próprio italiano do século XIX aí. E eu estou me sentindo uma caneta tinteiro. Podemos ir agora? Claro! Ainda faltam várias atividades. Como, por exemplo, fazer macarrão, debulhar o milho, arremessar queijo... Arremessar queijo? Ah, isso não existe. Ai! Eu e minha boca grande, que vem bem a calhar. Vai pedaço de queijo aí? Com uma taça de vinho, se possível. Aí, Valtinho, beleza? Valeu, Wagner, Celtinho. Ah, para de fingir que você conhece todo esse povo do cinema. Meirelles, meu irmão! Tô pra te mandar aquele roteiro, cara. Desculpa, foi mal, que vergonha. Olha só, segunda-feira tá na tua mão. Tudo bem, Relax, vamos falando. Vamos trabalhando no roteiro, trocando e-mail. E vê se aparece lá em casa, hein? Você tá sempre viajando, nunca aparece. Essa vida de ponte aérea é fogo, meu irmão. Se não são esses eventos, a gente não se encontra. Um roteiro para cinema. É. Com Fernando Meirelles. É, os filmes dele têm uma estética assim meio cosmética, mas um dia ele aprende. Mas ele é o cara que foi indicado ao Oscar, não é? É. Tu conhece ele também? É, eu tenho ouvido falar dele. Mundinho pequeno, né? Olha, você me convida para pisar em uvas, arremessar queijos, procurar o grande Jequitibá Rosa, mas de projetos hollywoodianos eu estou fora. Ah, tu pode botar uma grana. Que droga, Relax. Deixa eu fazer parte do processo criativo, pelo menos uma vez. Tá legal. E o que tu tem em mente, Gisele? Dá pra me chamar relax, meu negócio é diversão. Dá pra me chamar de estresse, não tô de bobeira não. Pode me chamar relax, gosto de tudo que é bom. Pode me taxar de estresse, não ligo pra isso não. Vamos viajar pra longe, atrás do Jequitibá. Onde é que ele se esconde? Precisamos perguntar. Dá pra me chamar relax, meu negócio é diversão. Não
encontramos um grande jequitibá rosa, mas valeu pelo chocolate. Só... Peraí, para tudo. O que foi? O que foi? Cara, eu tenho um brother que pode dar umas dicas maneiras. Ele mora aqui do lado, em Santa Catarina. E por que você não falou logo? Tenho certeza que a gente vai encontrar ele por aqui. Esse meu amigo se amarra em surf. Olha ali. Muito bem, finalmente você deu uma dentro. Espera aí. Aquele não é o jogador de tênis que foi 3 vezes campeão do mundo em Roland Garros? É, ele mesmo, o Guga. E por acaso ele entende alguma coisa de jequitibá rosa? Não tem ideia, brother. Mas eu tava precisando muito de umas dicas pra melhorar meu top spin. Top spin? Mas você nem joga tênis, criatura. Ah, mas eu preciso aprimorar meu ping-pong, brother. Ping-pong é o que você tem feito comigo essa viagem toda. Pessoal, vamos entender agora porque o Brasil não existe grandes altitudes mais elevadas e formação de montanhas. Observe a representação cartográfica a seguir, mostrando a distribuição geográfica de algumas placas tectônicas. A placa tectônica que está ao centro é a placa sul-americana. Então o Brasil está no meio da placa sul-americana. Vamos identificar mais ou menos onde está o território brasileiro. O território brasileiro está mais ou menos nessa parte. Percebam que o Brasil está bem distante da área de convergência entre a placa sul-americana e a placa de Nazca. Observe que a placa de Nazca e a placa sul-americana faz um movimento em direção uma a outra. Esse movimento provoca um choque entre essas duas placas tectônicas. Observe as setas. Esse movimento é chamado de movimento convergente. Esse movimento convergente é provocado pelo choque das placas tectônicas de Nazca e Sul-Americana. Esse movimento provoca a formação de montanhas nessa região onde eu estou demarcando de vermelho, mais precisamente onde está o Chile. Percebam que o Brasil está bem distante da área de convergência entre essas placas tectônicas. Deste modo, no território brasileiro não existe a formação de cadeia de montanhas, pois no território brasileiro não existe choque de placas tectônicas, ou seja, não existe uma área de convergência de placas tectônicas. Essas áreas de convergência de placas tectônicas formam grandes cordilheiras de montanhas, como na representação cartográfica, a Cordilheira dos Andes. Observem a placa africana na costa leste fazendo limite com a placa sul-americana. Percebam que a placa africana não está indo em direção à placa sul-americana, pois não está fazendo um movimento convergente, está fazendo um movimento divergente. Observem. Ou seja, a placa africana está se distanciando da placa sul-americana a 1 centímetro por ano. Ao se distanciar da placa sul-americana, no fundo do Oceano Atlântico, onde eu estou demarcando, ascende das camadas interiores do planeta Terra o magma. O magma entra em contato com a água do mar, se resfria e vai se transformando em rocha. Essas rochas vão se acumulando no fundo do assoalho oceânico. O que é assoalho oceânico? Seria o piso do Oceano Atlântico, onde eu estou demarcando. Ao longo do tempo, vão se acumulando rochas nessas áreas onde eu estou demarcando. Essas rochas vão se acumulando e vai formando uma cadeia de montanhas. Daqui a alguns milhões de anos, vai se formar uma cadeia de montanhas denominado como dorsal mesoatlântica. Meso porque ela está sendo formada no meio do Oceano Atlântico. Resumindo, na costa leste
da placa sul-americana, a placa africana faz um movimento divergente, está se distanciando da placa sul-americana. Na costa oeste, a placa sul-americana faz um movimento convergente com a placa de Nazca. Esse movimento convergente provoca um choque entre essas duas placas tectônicas, formando as grandes cadeias de montanhas, no caso aqui a Cordilheira dos Andes. Pessoal, observe a animação a seguir, onde mostra o processo de formação da Cordilheira dos Andes. Preste atenção que uma placa tectônica está se deslocando uma direção à outra. Esse movimento é denominado, conhecido como movimento convergente. Vamos ver. The process known as plate tectonics occurs during continental drift. This example shows two large segments of continental crust colliding very slowly over millions of years. One land mass is forced underneath the other. To relieve the stress, mountain ranges are often formed in the overriding land mass, while earthquake-prone zones are formed below. Portanto, ao se baterem essas duas placas tectônicas, ou seja, a de Nazca e a sul-americana, forma a Cordilheira dos Andes, como vocês podem ver nessa paisagem. Então, na aula de hoje, falamos da classificação do professor Haroldo de Azevedo, que se deu no ano de 1940, então é a classificação do relevo mais antiga do Brasil. Após essa classificação, como eu falei para vocês, surgiram novas classificações, onde estaremos estudando nas próximas aulas, como do professor Aziz Absaber e do professor Jurandir Ross. Ao observarmos a classificação do professor Haroldo de Azevedo, vamos perceber que as unidades de relevo, denominadas como planaus, apresentam a grande maioria, como 59%, e o restante formado por planícies, 41%. Segundo essa classificação mais antiga do relevo brasileiro, do professor Haroldo de Azevedo, as planícies são áreas classificadas como partes do relevo relativamente planas, com altitudes inferiores a 200 metros. Já os planaltos foram considerados formas de relevo levemente onduladas, cujas altitudes superam 200 metros. Pessoal, como foi abordado nos slides anteriores, o território brasileiro apresenta altitudes elevadas. Um dos motivos é a não formação de dobramentos modernos, ou seja, formação de cadeias de montanhas. Como vocês puderam observar nos slides e nas animações anteriores, o Brasil está localizado no centro da placa sul-americana, ou seja, está muito distante da área de convergência de placas tectônicas, como eu mostrei para vocês, a convergência da placa de Nazca com a sul-americana, o qual forma a cadeia de montanhas denominada como Cordilheira dos Andes. Então, o território brasileiro apresenta altitudes modestas, baixas, porque não existem montanhas, dobramentos modernos no território brasileiro.